Débora Alfano, ouvinte querido, ouvinte querida, saiu uma notícia que ontem a Débora deu aqui, hoje os jornais estão publicando, que fala sobre o gasto, o custo do Poder Judiciário brasileiro. E o custo do Poder Judiciário brasileiro é maior, bem maior, muito maior do que as despesas quando você lista 53 países. É uma coisa impressionante. Nós estamos falando de 1,6% do produto interno bruto brasileiro, quando a gente vai encontrar uma média de 0,4%. Então é 3 vezes mais, 3 vezes mais. 3 chega a ser 4, conforme o escopo, aí, a quantidade de países que você tem. Países avançados com 0,3%. Aí nesse caso passa de 5 vezes, o que é uma coisa inacreditável. Nos emergentes é 0,5, então mais de 3 vezes. Quando você olha esses gastos, a nossa primeira inclinação, e não está errado, é a gente olhar o seguinte: bom, tudo que tem a ver com esse gasto é benefício, é salário, é mordomia, é vantagem, e tem muito disso sim. Por exemplo, quando os juízes têm férias de 60 dias, além do recesso, você tem, na verdade, trabalhando ao mesmo tempo, um número bem menor de juízes. O Brasil tem 18 mil magistrados, mas sempre tem um monte que está em férias. E não é... a gente não está falando de férias de 30 dias, a gente está falando de férias de 60 dias. Então, se o juiz trabalha 10 meses por ano, ainda tem o recesso, então trabalha 9 meses por ano, você tem que encher aqueles 3 meses que não tem juiz com outro juiz. Então você tem 18 mil magistrados e talvez você pudesse, se os juízes trabalhassem no ritmo do resto dos brasileiros, você talvez pudesse ter 15 mil magistrados, 16 mil magistrados. Então você tem 1.000, 1.500, 2.000 magistrados trabalhando, descansando quando poderiam estar trabalhando, ou então a gente não precisaria ter esses juízes. Se a gente fizer uma conta muito simples, se você pegar 18 mil juízes e tirar 12, você tiraria 1.500 juízes. Por que 12? Porque seria um mês a mais, que é 12, né? São 12 meses no ano, um mês a mais trabalhando. Só aí você já economizaria 1.500 juízes. Mas não é assim que o Poder Judiciário pensa ou age. Além disso, você tem outros benefícios para funcionários, você tem afastamento de até 3 meses para capacitação, você tem licenças e mais licenças, você tem coisas que diminuem a produtividade, a capacidade de produzir, ainda que sejam muito produtivos enquanto estejam trabalhando, diminui a capacidade de produzir, e outros que aumentam os ganhos. Então você tem aquelas notícias que a Débora já deu aqui várias vezes, a gente já discutiu aqui em várias ocasiões, quando um juiz pega uma série de benefícios e recebe num contra-cheque 500 mil, 600 mil, 1 milhão de reais. Quantos e quantos integrantes do Poder Judiciário recebem uma média superior a 100 mil reais por mês, passando o teto constitucional? Então, sim, tem uma distorção, sim, a gente teria que enfrentar isso, sim. O próprio sistema de justiça deveria olhar para isso e falar: nós não estamos sendo justos, né? Só que cadê o Conselho Nacional de Justiça para ser o Conselho Nacional de Justiça junto ao Poder Judiciário, representando a sociedade? Não, mas é uma visão corporativa, corporativista, né? De benefícios e mais benefícios e mais benefícios. Por exemplo, numa discussão do tempo em que o atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, era o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o assunto palestra, que aumenta os vencimentos dos juízes, sem aumentar o custo do Poder Judiciário, mas aumenta o vencimento dos juízes, foi tratado no CNJ. E quando foi tratado no CNJ, se discutiu a possibilidade de divulgar quanto que os juízes ganhavam a mais com palestra. E a posição do CNJ, inclusive do Ricardo Lewandowski, foi de não deixar divulgar, dizendo que isso era um assunto privado. Ora, se é um assunto privado, a gente saber
quanto os nossos magistrados, os nossos integrantes dos tribunais superiores ganham a mais, para saber aonde é que está o foco deles. Vamos imaginar que um juiz faça 4 palestras por mês a 40 mil, são 160 mil reais por mês que eles ganham, muito mais do que o salário deles. E eu estou falando de palestra de 40 mil porque paga-se, sim, 40 mil por uma palestra de um magistrado. Não é um número fora da realidade, é um número alto, mas não é fora da realidade dos magistrados. Aí você teria, se fizer uma palestra por semana, talvez não faça, talvez faça, você está falando de 160 mil reais. Onde é que está o foco de interesse desse? E a gente queria saber e a gente não soube, não pode saber oficialmente. Então, há uma visão corporativista. Não vamos ser transparentes na nossa relação. Então, muito dos benefícios, muito desse custo que está aqui, muito dessa realidade em que o juiz brasileiro, o Poder Judiciário brasileiro, gasta 1,6% do PIB, 5 vezes mais chega a ser do que a média dos outros países, vem daí, daquilo que os juízes embolsam, daquilo que os servidores embolsam. Mas não é só isso, e aí eu queria ponderar para que a gente não fique só com esse aspecto, que é importante, muito importante, muito importante. Mas a gente tem no Brasil, e isso é algo que a gente deveria olhar com cuidado, que pagar a conta das opções que a gente faz, independente disso que eu acabei de falar. Então, a gente criou uma Constituição em 1988 que é muito detalhista, exige uma série de posicionamentos do poder legislativo que não se posiciona, que fica enrolando, e muitas dessas coisas vão parar no Poder Judiciário. Judicialização. Judicialização. Fora a produção legal, legislativa, que envolve leis pouco claras, turvas, que geram compreensões diversas, e muitas vezes um juiz num canto decide uma coisa, um juiz no outro canto decide outra coisa, não se pacifica uma determinada decisão, um determinado posicionamento, isso vai subindo e os juízes vão tendo que decidir. O último dado do relatório Justiça em Números mostrou que o Brasil tinha tramitando 84 milhões de processos simultâneos, 31 milhões de novos processos num ano. Isso é uma barbaridade. Mas não é só a carta detalhista, não é só a legislação mal feita. A gente ainda tem uma quantidade importante de demandas trabalhistas. A reforma trabalhista ajudou, mas não resolveu. A gente teria que fazer uma coisa maior, mais ampla, mas ainda tem uma quantidade importante de ações na Justiça do Trabalho, que é um negócio complicador. Tem uma outra coisa que a gente tem que lembrar, quando a gente compara com outros países, o endividamento da sociedade. É isso mesmo. Sociedades mais endividadas brigam mais na justiça, por razões óbvias. São processadas, processam, reclamam dos valores, briga com o cartão de crédito, briga com a empresa aérea, briga com a empresa do plano de saúde, briga com a escola. E isso vira demanda na justiça. Então, sociedades mais endividadas, sociedades mais pobres e endividadas, brigam mais na justiça. Isso está comprovado. E o Brasil está nessa categoria. Mas tem mais do que isso. O brasileiro é mais lesado, sim, do que os cidadãos de outros países. A nossa legislação para o Código de Consumidor é muito boa. Mas é um problema para a gente conseguir receber os direitos ou então ver os direitos sendo respeitados no ato de uma troca comercial, de uma troca qualquer. E portanto, existe o brasileiro mais lesado, existe o brasileiro mais endividado ainda, existe uma demanda alta pela Justiça do Trabalho. Tudo isso significa maior demanda para os tribunais.
O que acaba acontecendo é que o juiz brasileiro recebe de 2 a 3 vezes mais processos do que os seus pares de outros países. E isso aumenta, obviamente, o gasto com infraestrutura, com servidores, com acesso a materiais, tudo isso aumentando o gasto, aumentando o gasto. É muito estranho, mas quando você pega, por exemplo, o número de processos por 1.000 habitantes no Brasil, por exemplo, a gente tem mais de 15 processos por 1.000 habitantes no Brasil. Na Europa, 3 e pouco, 3,5. Você entende? Então, você está vendo que o volume de processos aqui também exige um envolvimento maior, porque os juízes são mais demandados. Um juiz brasileiro recebe 3 vezes mais processo em média do que um juiz americano. Se você tem uma estrutura que envolve benefícios que deixam os juízes trabalharem menos, e ao mesmo tempo, na outra ponta, envolve uma judicialização que aumenta de forma expressiva a quantidade de processos, de um lado, a capacidade de julgamento, por mais produtivos que sejam os juízes brasileiros, é baixa, na comparação com a quantidade de processos que entra, e a quantidade de processos que entra não para de bater recorde. Porque todas as transações comerciais e tudo acaba sendo questionado aqui, questionado ali, e você vai aumentando brutalmente esse problema, que hoje virou um nó. Você tem tudo isso e uma justiça caríssima. E uma justiça caríssima e morosa, por mais que tenham apresentado programas para melhoria dessa produtividade. A gente tem um desafio aqui. Porque não dá para você ter uma justiça cara e uma justiça lenta. É muita coisa, é muito problema para uma justiça só. Temos que olhar isso aqui e o Congresso Nacional tem que se debruçar sobre esses números para ver como é que a gente resolve. Projeto de lei, emenda constitucional, sei lá o que é. Mas a gente tem que fazer um monte de coisa para tornar o judiciário mais dinâmico, trazer ele mais para perto das pessoas, fazer com que tome decisões mais sólidas, de maior qualidade. É esse o nosso desafio. E era isso que eu queria falar aqui. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a visão que eu tenho sobre o assunto.